Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus. Olá, pessoal, uma tarde abençoada a cada um de vocês ouvintes que está aí do outro lado, tirando esse tempo para ouvir um recado de Deus ao seu coração. Quer dizer que é muita alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu sou Daniele Soares, sou esposa do pastor Roberto Soares. A gente cuida de um povo aqui, de uma igreja em Itapetim, o Verbo da Vida. E a gente se localiza a igreja próxima ao hospital, ao lado do mercado de Socorro. Todo mundo conhece essa localização. E você já está convidado. Logo mais eu estarei falando aqui, né, os horários dos cultos, para você se fazer presente em algum desses dias e receber da palavra e da unção que existe naquele lugar. E eu estou aqui com a nossa amiga Fábia, que ela vai trazer uma palavra para vocês, mas antes ela vai dar um oi e depois eu vou dar um alô aqui a um povo que está conectado no grupo. Glória a Deus, boa tarde, pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Eita, hoje é dia especial, dia de programa, eu sei que vai ser bênção, como todas as vezes são bênçãos, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Então fica aí conectada, já compartilha com outras pessoas, porque mais pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra que edifica, que liberta, que salva. Amém? Eita, glória. E tem um pessoal aqui, a gente tem um grupo da igreja, né? E tem algumas pessoas que já estão conectadas. Eu sei que tem muitas pessoas conectadas aqui nas cidades vizinhas, nos sítios, mas infelizmente eu não tenho o seu nome aqui. Mas eu já mando um abraço para cada um de vocês que estão aí no sítio, nos ouvindo, sempre ligadinho no Toda Terça aqui, Vida na Palavra. E tem aqui no grupo algumas pessoas que estão conectadas, a irmã Graça, irmão Luciano e Luciana estão conectados, irmã Vânia, o Tiago, esposo de Fábio, todos estão conectados, a irmã Elisa está conectada, ouvindo a palavra de Deus. E esse povo está aqui com o coração desejoso para receber da palavra do Senhor. Amém? Então, antes da gente ir para a palavra, a gente vai orar e depois a gente vai ver o que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor criou. Muito obrigada pela palavra de hoje, que nós sabemos, Senhor, que vai alcançar muitos corações, sedentos em ouvir a sua voz. E aqui estamos, Espírito Santo, disponíveis para obedecer a sua voz, os seus comandos e falar aquilo que o teu povo precisa ouvir. Eu declaro em nome de Jesus agora mentes abertas para receber da tua palavra, para receber da revelação que o Senhor quer transmitir a cada um, em nome de Jesus. Seja livre, Espírito Santo, nesse programa, em nome de Jesus. Amém? Eita, glória! E aí, eu vou estar agora passando a palavra para a Fábia, para ela comentar algo da palavra com vocês, e vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é bom em todo o tempo, a gente sabe disso, que independente de situações, Deus continua sendo bom, continua sendo fiel, e nós muitas vezes precisamos deixar mais de lado preocupações, deixar mais de lado as situações que nós vemos e focar na palavra do Senhor, porque é ela que vai nos ajudar, né, nas situações, nos ajudar a passar por elas, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. Se Jesus venceu, nós também vencemos. Todos aqueles que estão em Cristo também já venceu. E é dessa forma que nós devemos nos ver, mais que vencedores. Glória a Deus. Vamos lá para o tema, né? O tema é muito bom, é um tema extraordinário, onde vai nos ajudar. Eu creio que vai te ajudar muito,
principalmente nesses últimos dias que nós precisamos compreender muitas coisas. E a gente vai compartilhar aqui sobre o poder que carregamos na nossa mente. O poder da mente. A Bíblia diz, lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, né, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Claro que isso só acontece porque nós estamos unidos com quem? Com Cristo. Então, essa paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Versículo 8. Por último, e meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. A Bíblia diz que é para nós enchermos a nossa mente com tudo que é bom, que merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E o que é digno de ser pensado? O que é correto de ser pensado? O que é agradável de ser pensado? Isso nós devemos se atentar para saber qual é esses pensamentos que estamos tendo. Se está alinhado com a palavra de Deus ou se é muitas coisas negativas. Essas coisas que nós devemos pensar, elas têm que estar literalmente alinhadas com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando os problemas vêm, se nós não se atentarmos para a palavra, a gente vai se encher, ao invés da palavra, vai se encher de problemas, de negatividade, de aflição, de angústia, de tudo que não provém do Senhor. Então, faz-se necessário a gente pensar tudo que é agradável, né, bom, tudo que é correto, tudo que é puro. E isso vai nos ajudar a crescer. Isso vai ajudar com que o Senhor nos ajude a guardar a nossa mente. Amém? Então, a vontade de Deus é que nós pensemos em tudo aquilo que exalta a Ele, que venha exaltar o nome dEle. Não aquilo que vai nos enfraquecer. Porque quando nos enfraquece, nós não estamos exaltando ao Senhor. Mas aquilo que exalta, que nós estamos pensando positivo, nós estamos crendo na palavra, isso vai exaltar o nome dEle. Porque tudo aquilo que nós pensamos, nós podemos agir sobre aquilo ali. Então, a nossa mente, ela tem um poder de definir o nosso futuro. Porque tudo começa através de quê? Dos pensamentos. Um aluno, um estudante, ele quando vai fazer uma prova, ele precisa fazer o quê? Estudar. E ele ali vai aprender, ele ali vai decorar para poder fazer uma prova. Mas é necessário o quê? A mente, os pensamentos. Mas se os pensamentos estão cheios de outra coisa, está em outro foco, e não naquele estudo, naquela prova, aquele aluno, ele quando chegar no momento da prova, ele vai estar tão cheio de outras coisas que não vai nem se atentar para o que está, quais as perguntas que está tendo ali na prova. Então, é necessário a gente se encher da palavra para quando vier uma prova, uma provação, uma aflição, nós saibamos como lidar com aquilo ali. Nós saibamos agir conforme a palavra de Deus. Então, nós temos que cuidar dela, da nossa mente, encher de pensamentos positivos, não de preocupação, não de questionamentos, porque muitas vezes vem questionamentos na nossa mente e a gente começa a questionar uma coisa e outra, começa a questionar as pessoas. Mas a gente tem a palavra como o nosso manual de vida. É a base. A base do cristão é a palavra de Deus. Não é pessoas, não são ações de pessoas, mas é a palavra. Então, independente os nossos pensamentos tem que ser agradável, puro, tem que proceder bem, para que assim o nosso futuro também venha a ser de sucesso. Não é assim, Daniele? Está desligado o microfone. Vamos lá. Vai dar certo. Chegou? Só um minutinho, pessoal, que o microfone aqui de Daniele vai ser ligado. Deu certo?
Pronto, voltei. É interessante que quando Deus dá uma instrução, Ele dá uma instrução já para nos preservar de algo que o diabo tem planejado para o nosso futuro. Aqui o versículo que Fábio comentou, né, em Filipenses, ele diz assim, finalmente tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? Mas no versículo anterior diz que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Para o nosso coração e a nossa mente estar guardado dos bombardeios, das coisas que acontecem, das aflições da vida, a gente precisa estar pensando como Deus pensa. Porque se a gente pensar como Deus pensa, os problemas são fichinhas. Não é que não vai deixar de vir problema. Vai, mas esse problema não vai afetar a minha mente, não vai afetar o meu coração. Eu vou olhar para isso e vou dizer assim, isso vai ser resolvido. Deus está agindo ao meu favor. Então, quando a gente blinda a nossa mente com o que a palavra diz, quando chega uma notícia ruim, quando chega um diagnóstico ruim, você não se prende àquela notícia ruim. Às vezes tem o impacto da notícia, mas você não se prende naquela notícia ruim. Você já coloca os pensamentos do que a Bíblia diz ao seu respeito. E aí você se posiciona, e aí já é comprovado pela medicina que quando você pensa certo, as células entendem que elas têm que agir ao seu favor. Um exemplo, se você diz, chega um diagnóstico e diz que você está doente, e você continua dizendo, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu estou ficando pior a cada dia, o seu corpo ele já é programado para entender, ele está morrendo, está morrendo, está morrendo. Mas se você começa a dizer, e eu vou mentir, não, você vai declarar o que a Bíblia diz. Você vai declarar o que a Bíblia diz, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Então, aquelas palavras, quando você diz, gera fé no teu coração e o teu corpo entende, ela está combatendo, ela não está desistindo. Então, as células começam a agir para que aquela enfermidade saia. Isso a medicina já comprova, né? Uma coisa que a Bíblia já diz há muitos 1000 anos atrás, né? Então, quando a gente tem a nossa mente firmada na palavra, a gente vive nesse mundo de atribulação, vive, mas a gente é blindado por uma paz que excede todo entendimento. E, como diz, né, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E o coração pode ser a nossa mente, né? A mente cheia de negatividades. E aí falamos algo e vai ser de acordo com o que a gente estiver pensando. Vai falar aquilo que a gente estiver pensando. Então, não sei se você já ouviu aquele conselho, pense 2 vezes antes de falar ou de agir. Pense 2 vezes antes de falar ou de agir. Em alguma situação, às vezes alguém fala algo no impulso, na hora da raiva, e quando dá conta, falou errado, agiu errado e se arrependeu. Por quê? Porque não pensou. E é por isso que a gente, tudo vem através da nossa mente, é tudo através da nossa mente. A gente tem que parar, tem que pensar, tem que analisar, tem que meditar. Eu preciso dizer isso? Para que eu vou dizer isso? Vai ser bênção? Vai ajudar? Vai atrapalhar? Isso. Por que isso? A gente tem que pensar, tem que analisar, porque independente do que a gente vai falar para alguém, ou vai abençoar, ou vai deixar aquela pessoa triste, vai decepcionar ela. Então, é necessário a gente enchermos de coisas boas, nossos pensamentos estar bem alinhados, para quando nós for falar alguma coisa, falar certo. Não machucar as pessoas, porque palavras, dizem que palavras doem muito mais do que uma pisa. E realmente, porque elas pisam ali, você dói na hora, mas depois passa. E palavras não, palavras elas são lançadas e ficam onde? Guardadas na mente. E aí é onde a gente tem que ter cuidado no falar e também ter cuidado no ouvir, porque às vezes tem pessoas que vai falar ali sem pensar, ou sem entendimento, ou por grosseria, por ignorância, mas a gente tem que blindar o nosso pensamento, não deixar isso ficar guardado ali e gerar algo maior, descer para o coração e você viver uma vida de mágoas, guardando ali rancor e atrair coisas para a sua vida que não vai ser bom. Então, a gente tem que ter cuidado no falar e também ter cuidado no ouvir. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Isso é na NTLH. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Ou seja, precisamos ajudar a Deus para uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamentos errados.
A gente vai ajudar, Deus vai nos ajudar, mas nós vamos ajudar Ele, né, a nos ajudar. Não sei se você está entendendo, né? Um negócio misturado, mas é isso. A gente deixa Deus agir na nossa vida, mas é necessário a gente deixar Deus agir. Porque se a gente não colaborar, a gente impede de Deus agir, De Deus né? agir, justamente. Então, é uma parceria ali de Deus com a gente e a gente com Ele. Tem que ter uma parceria. Então, o versículo continua dizendo assim: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, olha só, uma mente transformada, ela nos leva a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Olha que coisa boa, maravilhosa. Uma coisa vem seguida da outra. Mas o primeiro passo é entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então, Ele vai nos ajudar a renovar a nossa mente através da palavra de Deus, através da palavra dEle. A nossa mente é um guardião do nosso coração. Então, nós temos que blindar a nossa mente, porque quando estamos blindando a nossa mente, estamos blindando o nosso coração. E aí vai sair da nossa fala justamente aquilo que a gente vai estar se enchendo e blindando. Vamos estar blindando para não vir coisas erradas e na hora de sair as coisas que a gente recebeu de bom. Tem pessoas que dizem assim, os nossos ouvidos tem que ser como peneira, né? Só passar o que é bom, deixar ali o que é ruim. Coisas ruins, é que nem muitos dizem, entra no ouvido, sai em outro. Mas coisas boas tem que entrar nos ouvidos e descer para o coração. Amém? Então, Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: relembre, deixa eu ver se relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Relembre. O Senhor diz relembre, ele diz a Josué, relembre continuamente os termos desse livro. Mas para relembrar é necessário o quê? Lermos, ouvirmos. Então a gente vai relembrar de alguma coisa se nós já estivermos vivido aquilo ali, ouvido ou lido. Então nós vamos relembrar. E o Senhor aqui instrui a Josué a relembrar continuamente os termos deste livro da lei. Aí ele diz, medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. A gente vai cumprir algo porque nós temos certeza que aquilo funciona, não é assim? Isso. Então, o Senhor reforçou a Josué para meditar dia e noite. Se a gente não meditar dia e noite, a gente vai acabar não cumprindo a palavra. Porque nos dias maus que chegam para a nossa vida, a gente tem que ter a arma certa de agir em cima daquilo ali. Ou a gente vai agir, combater aquela situação, ou aquela situação vai acabar nos atingindo e nos derrubando. Por isso é necessário renovar a nossa mente com o quê? Jornal, novela, filmes? Não, com a palavra de Deus. É certo que a gente pode ter o nosso momento de ali assistir um filme, de estar assistindo alguma coisa também boa, que faz parte, né, da nossa vida natural. Mas também é necessário a gente dar mais credibilidade à palavra de Deus, porque existem desafios na nossa vida no qual a gente tem que ter uma arma. E eu não falo de arma revólver, não. Eu falo de uma arma que é muito mais poderosa do que um revólver, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter ela. Se vem um dia mau, exemplo, que Daniel falou sobre doença, se vier esse dia mau de doença, como é que a gente vai combater, se não tivermos o remédio certo? A gente sabe que Jesus já levou todas as enfermidades, então a gente vai pegar essa arma, lá em Isaías, acho que é 53, vai pegar essa arma e vai combater em cima daquela situação. Não, Jesus, ele já levou todas as enfermidades, levou todas as dores, levou todas as doenças. Então, eu me recuso a aceitar isso. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu não vivo pelo que eu sinto, não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pela fé. E combater aquela situação através da palavra. Então, é necessário a gente renovar a nossa mente através da palavra e saber usar no momento certo, amém?
E é interessante, Fábio, que às vezes as pessoas deixam para cuidar da mente quando está assim já no estágio de depressão, de Exatamente. ansiedade, quando percebe já que a mente está doente. Né? E a Bíblia, quando ela diz para a gente meditar, isso aqui é um receituário de uma medicação poderosa, de blindar a nossa mente. É tão fácil quando o médico passa um remédio para a gente, e não é errado procurar o médico, quando se precisar, pode procurar. Quando ele diz assim, olha, toma esse medicamento aqui em 8 em 8 horas por uma semana. Você bota até despertador no celular para se lembrar que tem que tomar aquele remédio para combater aquela enfermidade. Não é assim? É assim. E a gente esquece de pegar essa receita aqui e botar em prática, que a Bíblia diz que a gente tem que meditar dia e noite. O que é você tirar um tempinho de dia e de noite para meditar o que a Bíblia diz ao teu respeito? Um exemplo, muitas pessoas adoecem da mente e ficam com ansiedade, depressão, porque não blindaram do que a palavra diz e estão cheios de informação negativa. No versículo abaixo desse mesmo capítulo, no versículo 9, diz assim, ó, sejam fortes e corajosos, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, sou seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Então, quando a pessoa pega aqui, pega esse versículo aqui e lê, de manhã, vamos dizer, e aí durante o dia você é bombardeado a ficar preocupado, com medo, ansioso, aí você vai lá nessa receita e diz, eu não tenho que ficar com medo. Meu Deus diz que Ele está cuidando de mim, eu não estou só. Isso já é remédio para você blindar a sua mente, para você combater um pensamento negativo por o que a palavra de Deus diz. Isso é remédio para a nossa alma, para o nosso corpo. Então, se você está procurando um médico, não está tendo jeito, está tomando remédio, não está tendo jeito, sua mente ainda continua doente, cheia de problemas, experimenta pegar esse remédio todos os dias e falar. O que essa medicação manda você fazer? Ela simplesmente manda você ler. Quando você lê em alta voz, você escuta. A primeira pessoa a escutar é você. Então, gera fé no teu coração. Então, quando você gera fé no teu coração, aí vem uma dosagem de fé em você e você começa a entender que você vai ser curado gradativamente se você tiver fé. Tem gente que já é curada instantaneamente. E já tem outras pessoas que é de acordo com o dia. Não pode desanimar. Né? E não pode deixar a mente te derrubar nesse processo. Sua mente tem que estar fixada na palavra de Deus. E assim você vai ver que esse remédio é infalível para qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de problema. Ah, mas eu não sei procurar. Vai lá no Google e diz assim, um versículo que fala sobre medo, um versículo que fala sobre enfermidade, um versículo que fala sobre ansiedade. No instante ele vai te dar. Pronto, é a medicação que você precisa tomar para ficar curado e sarado e combater os pensamentos que vêm na tua mente. Não é isso, Fábio? Exatamente, olha aí, conselho fortíssimo. Vai lá, pega um comprimido, esse comprimido é o Google, O Google. o Google e coloca lá, né, exatamente aquilo que você está precisando. Então vai e lá o Google vai te mostrar os versículos. Então você vai pegar aquele versículo e você vai usar naquele momento que você está precisando, naquela área que você está necessitando, e isso vai te ajudar. É fácil, a gente está dizendo assim, é fácil fazer isso? Não é. Às vezes, no momento de aflição... Às vezes é bem desconfortável, né, Fábio? Muito, muito desconfortável. E a gente acaba, queira que não, sendo um pouco abalado por alguma situação que esteja acontecendo. Mas a gente vai, mesmo sem força, mesmo desanimado, mesmo vendo o cenário, mas a gente vai lá, pega a palavra, usa no que a gente está precisando. E o Senhor, Ele vai nos ajudar. Isso mesmo. A gente ajuda Ele com atitudes e Ele ajuda nós com refrigério, resolvendo os problemas, porque não é a preocupação que vai resolver problemas, não é o grito que vai resolver problemas, não é a agonia, nem com a força do nosso braço que vai resolver problemas, mas sim a palavra de Deus, mas sim o próprio Deus, que Ele age na nossa frente, Ele age por nós. Então nós não precisamos fazer uma tempestade no copo d'água com alguma situação se nós não vamos resolver, talvez até piore. Nós temos que pegar a palavra e resolver aquilo ali, crendo que o Senhor vai agir. Isso mesmo. Glória a Deus. O sucesso está em ouvir e meditar, crer e praticar. Né? Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus, meditar nela, crer que ela age e a gente praticar.
Se o Senhor hoje está mandando em sua palavra fazer algo, nós precisamos fazer algo em cima daquilo ali. Então, existe um ditado que diz assim: mente vazia é oficina do diabo. Então, realmente, o nosso inimigo ele vai atacar na nossa mente. E principalmente se ela estiver vazia. Ele já ataca quando a gente renova a mente com a palavra. Imagina ela estando vazia, sem a palavra do Senhor, ou cheia de coisas que não era para estar. Então, o diabo ele vai atacar ali. E se nós não tivermos firmado, a gente cai. O ser humano, ele cai. A Bíblia diz que aquele que estiver em pé, cuide-se para que não caia. Porque, por mais que você se ache forte, se você não tiver apegado com o Senhor, você pode chegar a cair. Então, não deixe sua mente vazia. Não deixe a palavra de lado. Não pegue todas as distrações que nós temos aí no mundo e deixe a palavra de lado. Porque no momento em que vier alguma situação, a gente não vai usar essas distrações para nos ajudar. A gente vai usar a palavra, mas se nós não tivermos lido ela, como é que o Espírito Santo vai nos lembrar? Exatamente. Se a gente não estiver praticando ela, como é que vai funcionar? Como é que a gente vai ver alguma coisa? Mas tem pessoas que estão aí, vivem bem, mas só quem sabe são elas. Às vezes a gente olha a aparência daquela pessoa e acha que está tudo bem. Está tudo ok, não está indo para a igreja, está uma vida tudo bem. Mas nos bastidores, só quem sabe é Ele e Deus. Muitas vezes choros, né, ali desesperos, angústias, ali a pessoa sozinha sabe o que passa. Então, por isso que nesses momentos de que a gente está se sentindo só e está ali sofrendo, é um momento onde a gente precisa procurar ajuda, né, ou na palavra, ou procurar alguém que vai nos ajudar, nos aconselhar. Então, é necessário a gente ter a palavra como base, como estrutura, como um direcionamento para a nossa vida. E a renovação da mente, ela é de extrema importância. Ou a gente renova a nossa mente e tem sucesso na nossa vida, ou a gente vai fracassar. Verdade. E é melhor ter sucesso do que fracassar, né, Daniela? Exatamente. E a irmã Dilma, lá de Brejinha, ela colocou um comentário aqui, ela disse assim: amém, é isso que fiz hoje. Peguei a armadura de Deus e resolvi uma situação. Deus é bom, só confirmação, vitória e gratidão ao Senhor. Então, a irmã Dilma, ela experimentou, né, de pegar o que a Bíblia diz e colocar em prática. No grupo do pessoal lá de Brejinha, a gente tem uma igreja lá também, e ela já está conectada lá. E aí a gente já está finalizando, mas antes de finalizar, eu queria dizer a você, antes de eu passar para a Fábia para ela finalizar e eu dar os avisos finais, eu queria dizer a você que a nossa mente, ela é essencial para que tudo funcione bem. Se a nossa mente está doente, todo o nosso corpo fica doente. Eu estou lendo um livro que ele fala sobre dominando os pensamentos, e ele diz: se o diabo conseguir atingir a tua mente, pronto, ele ganhou ali a batalha, ele vai fazer do que ele quiser com você. Ele vai botar você em cima de uma cama, vai botar uma enfermidade, vai piorar de pior a pior. Por isso a importância de conhecer o que Deus tem para você. Às vezes as pessoas dizem assim: eu estou com essa doença porque Deus está me tratando. Deus não precisa de doença para tratar ninguém. Deus não usa as ferramentas do diabo para tratar as pessoas. Então, quando vem uma enfermidade, a gente tem que combater com o que a palavra de Deus diz. Né? E a Bíblia diz que eu sou curada e sarada. Por mais que eu esteja ali, né, eu procuro um médico, tomo medicação, mas eu ainda continuo declarando: eu sou curada e sarada. Porque tem pessoas que fazem o tratamento e nem servem. Então, é importante também, mesmo que esteja tomando uma medicação, você também declarar: né, essa medicação vai funcionar, ela vai funcionar para aquilo que ela foi feita, em nome de Jesus. E assim você vai estar blindando a sua mente de todo e qualquer tipo de informação negativa que queira te derrubar, que queira te colocar no quadro, que fique numa depressão, ansiedade, e qualquer quadro negativo que não vem da vontade de Deus para você. Amém? Eu vou passar para a Fábio para ela dar o tchau dela e já eu passo os avisos para vocês. Eu vou finalizar aqui, né, com uma palavra que muitas vezes virá muitos pensamentos que parecem ter lógica. Isso é verdade. Isso é desse jeito. Parecem ter lógica. Se eu tirar minha vida, vai resolver. Se eu fizer aquilo, vai resolver. Mas isso é uma cilada do nosso inimigo. Nós temos um inimigo chamado diabo. E ele é real. Mas mais real e poderoso é Deus, que vai nos ajudar nas situações que nós
estivermos passando nesse momento ou momentos futuros. Então, nós só caímos se nós deixarmos o diabo fazer um ninho nos nossos pensamentos cheios de coisas. Se nós deixarmos isso acontecer, nós podemos cair. Mas se nós usarmos a palavra e combater, pode ter certeza, a gente vai ter sucesso. Não é fácil, é desafiador, mas é certeiro. A palavra de Deus é uma verdade e ela praticada, ela tem resultados bons. Então, que nós venhamos a blindar a nossa mente, independente de pessoas ou de coisas, de situações, que nós venhamos a blindar ela. Que nós venhamos a guardar o nosso coração. Por mais que pessoas falem coisas que nos machucam, mas a gente tem que guardar o nosso coração. Porque o fim está próximo e a maldade vai aumentar. Só que a gente tem que aumentar mais ainda a dosagem de palavra, a dosagem de oração. Então, esteja em oração, esteja em meditação na palavra, esteja atento e guarde sua mente para que você não caia em tentação. Amém. Fica todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Eita, Glória. Pronto, você já está aí com essa bula de remédio. Pratique o que foi descrevido por Deus hoje para você e coloque em prática. Amém? E eu quero dar os avisos que hoje, terça-feira, em 15 dias, acontece esse momento, que é o grupo de conexão nos lares. E hoje tem nas casas. Tem algumas casas espalhadas aqui em Tapetim, tem em Brejinho, tem em São Vicente. Às 7h30 da noite, alguns irmãos se reúnem na casa, falam da palavra, louvam, tomam um café e tem uma linda comunhão. E quinta-feira, a gente está com um estudo poderoso sobre o fim dos tempos. Querido, se você tem dúvida, né, porque tudo está acontecendo, a maldade está aumentando, se Jesus vai voltar ou não, como é que vai ser, se tem vida após a morte. Se você tem dúvida sobre esses assuntos, eu te convido, quinta-feira, 7h20, está na nossa igreja, para você tirar suas dúvidas, e você vai ser ricamente abençoado. E domingo, 7h da noite, tem culto da família. Leva a tua família, os teus filhos, e vai receber da palavra de Deus. Amém? Então, a gente chegou ao fim e eu quero agradecer a cada um de vocês, ouvintes, fiel a esse programa. Vocês geram expectativa para receber de Deus e nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Tenham um resto de dia abençoado, um resto de semana abençoado, cheio de bênçãos do Senhor correndo atrás de vocês. Tchau, tchau, até logo.